Olá amigos, estamos de volta aqui na TINC TV, a sua TV regional, para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, programa que você está se acostumando a acompanhar todas as noites aqui pelos canais 25 e 525 da NET e claro, são mais de 500 mil assinantes que têm a possibilidade de assistir o nosso programa e assistir a programação da TINC TV. Muito obrigado pela sua sintonia de sempre e, como sempre, trazendo aqui assuntos dos mais diversos e personalidades também muito especiais aqui no nosso Pense Nisso. Hoje não é diferente e estamos trazendo e agradecendo a participação dele, que é uma das figuras mais conhecidas nessa cidade, na política, no esporte, no mundo empresarial, empreendedor e também no carnaval. Estamos nos aproximando do carnaval e vamos falar muito de carnaval nesse nosso Pense Nisso. E o convidado de hoje é José Luiz Carvalho de Almeida, Zé do Povo. Boa noite, Zé, obrigado pela participação. Boa noite, Dirceu. Boa noite, os amigos que estão nos prestigiando no canal TINC. Espero poder aqui contribuir com alguma coisa dentro daquilo que nós já fizemos nessa cidade. Hoje nem tanto, mas não esquecemos de nada. Bom, ainda lembramos de muita coisa. Sim, muita coisa. Zé Luiz, você é natural de onde, hein? Eu sou natural de Barra Mansa, estado do Rio. Eu vim para cá em 1956. E veio para cá 12 anos de idade. E por que veio para São José dos Campos? É família, né? Meu pai tinha um compadre aqui em São José dos Campos e na época o prefeito Veloso estava precisando de uma pessoa no mercado para montar um frigorífico para que fosse vendido a carne mais barata em São José. E aí esse compadre meu colocou para o prefeito Veloso que ele tinha um compadre em Barra Mansa que lidava com açougue, tinha vários açougues, e que poderia, talvez, com o convite do prefeito, vir para São José. E assim foi o que aconteceu. Nós viemos para São José, meu pai montou um frigorífico dentro do mercado e começamos a nossa vida em São José dos Campos. Eu e mais alguns irmãos, ainda criança, né, porque eu tinha 12 anos, eu completei 12 anos aqui. Nós chegamos aqui em julho e em agosto eu completei 12 anos. E os irmãos menores também vieram junto, Toninho, o Eduardo e as minhas irmãs, e viemos para cá e aqui começamos uma nova vida e estamos aqui até hoje. Eu hoje já com mais de 70 nas costas. Então, eu tenho 60 e poucos anos de São José dos Campos. Eu praticamente vivi aqui, né? Então, a sua infância foi dentro do mercado municipal? Foi iniciada dentro do mercado municipal. Depois trocamos de ramo, né? Deixamos de trabalhar com carne, passamos a trabalhar com bebida. Houve uma troca aí do açougue com o depósito de bebida. E aí meu pai ficou doente, meu irmão mais velho, e eu começamos a distribuir o produto Antártica em São José dos Campos, do qual durou 60 anos de trabalho com o produto Antártica, até que virou Ambev, e aí a Ambev modificou toda a sua estrutura e nós deixamos de ser um dos representantes da Antártica em São José dos Campos. Vamos voltar lá com 12 anos de idade, Zé. Você se lembra como é que era São José que você encontrou aqui quando chegou? Olha, Dirceu, eu cheguei aqui em 1956, vindo de trem, eu, minha mãe, meu pai e os irmãos mais novos, e descemos lá na Central do Brasil, e pegamos 2 charretes, porque não cabia toda a mudança. Você fala aqui em São José? Aqui em São José, lá na estação. Sebastião Gualberto ali, né? Sebastião Gualberto, no final da Castelo Branco hoje, naquela época era João Tuca, chamava João Tuca, a rua.
E pegamos 2 charretes, colocamos a bagagem, as malas, numa charrete, e na outra viemos nós. Meu pai, minha mãe sentada no banco ali e as crianças sentadas no chão da charrete. E viemos morar na própria João Tuca, hoje Castelo Branco, no número 275. Aquelas avenidas movimentadas naquela época. Era um movimento, né? Eu tinha 2 valetas, uma de cada lado da rua, e quando chovia essas valetas enchiam e a água transbordava todo o bairro, e a gente nadava naquela enchente, porque toda a água do centro da cidade, ela descia lá para o bairro Bela Vista, que era o bairro da estação, e inundava toda aquela região. E a gente, molecada, aproveitava para tomar um banho, né? Quando a chuva era um pouco mais cedo, aí dava para tomar banho das 4 horas até as 6 horas. Infância e adolescência do José Luiz de Almeida. Deu para bater uma bolinha naquela época lá, Zé? Olha, deu, Dirceu. Nós tínhamos 2 campos de futebol pequenos, não tinha o tamanho oficial, mas ali na própria João Tuca, atual Castelo Branco, e também na José Leite da Silva. E a gente praticava esporte ali. E depois, com um tempo mais para frente, nós passamos a jogar futebol já num campo oficial, que era na Vila Rossi. Então a gente usava o campo da Vila Rossi até chegar no São José, na Associação Esportiva São José com o futebol de salão e o futebol de campo com o São José. Então, tive essa oportunidade de jogar nos 2. Meus irmãos também jogaram o futebol de salão da associação, no tênis clube e futebol no São José. Nós tivemos aqui a semana passada uma entrevista com o Zezinho Frige, né? E o Zezinho também foi um grande jogador de futebol de salão, da associação. Foi meu reserva. Foi seu reserva? Em algumas partidas, né? Então você chegou a jogar, você jogou com ele tanto no futebol de salão da associação como também, no São José? Também. Era Esporte Clube São José, né? Isso, era Esporte Clube São José e tinha a associação que era o futebol de salão. O futebol de salão, o Zezinho é um pouco mais idoso do que eu, então eu não cheguei a jogar com ele. Eu jogava no juvenil e ele jogava no principal. Mas lá no São José nós chegamos a jogar junto o futebol de campo. Você fez parte daquele time de 64 que foi campeão? Não, eu já jogava no São José, mas eu não era profissional, eu era amador. O Zezinho, sim, o Zezinho já era profissional, jogou muita bola, né? Todo mundo sabe, quem conhece o Zezinho sabe disso. Ele foi um dos pontos esquerda, assim, preferido até de time grande. O Palmeiras tentou várias vezes levar o Zezinho para jogar no Palmeiras, e ele, como palmeirense que acabou não indo, porque ele já estava apaixonado, né, pela Pitica, sua ex-esposa, falecida recentemente, e que deixou muita saudade, e ele não quis trocar o futebol pela namorada, que era a Pitica na época. Pitica é um apelido, porque se falar o nome dela, ninguém sabe. Mas ele contou aqui que na lua de mel ele deixou a Pitica lá no hotel, na casa dele, e foi jogar uma partida de futebol. Mas aí para o São José. São José. São José, mas ele não quis se tornar um profissional de time grande. Isso. Ele chegou até a fazer teste no Palmeiras, mas acabou não indo para frente e acabou ficando apenas no São José. E o Zé contou uma história aqui maravilhosa, né? Que a bola do jogo, ele voltou para casa na lua de mel, deu para ela. Isso. E quando ele fez 70 anos, numa comemoração que houve aqui na Vila Ema, ela deu uma bola para ele também. Isso. Então, ele se emocionou muito aqui de lembrar da grande Pitica, sua esposa, como você disse, eles faleceu. Eram apaixonados. Apaixonados, né? Mesmo. Foram os primeiros namorados, né? Naquela época tinha muito disso, né? A sua primeira namorada acabava sendo sua esposa. E o Zezinho foi isso. Eu fui amigo dele desde a infância, posso
dizer com toda certeza que foi a única namorada dele, como ela foi ele foi o único namorado dela. Além do São José, você jogou em outras equipes aqui da cidade? Joguei várias. Joguei no Corinthians, no Jardim Paulista, joguei no União, joguei na Ródia, na época era Ródia, joguei no Benfica. Benfica, além de atleta, eu fui até presidente do Benfica, um clube que foi bicampeão da cidade em 74 e 75. Foi bicampeão da cidade e eu era o presidente do Benfica, juntamente com o Roberto Cursino, que era um dos proprietários do supermercado Piratininga, que era o vice-presidente. Então, passamos também por essa fase do futebol amador da cidade, no qual eu acho que me fez muito bem, me fez gostar ainda mais dessa cidade e por isso estou aqui até hoje. O Zé Luiz era conhecido como canhoto, né? Grande jogador canhoto, todo mundo fala, né? Eu não havia nem nascido ainda quando ele batia uma bolinha aí, né, Zé? Olhando no museu da gente lá, eu vejo as fotos do Zé como ponteiro esquerdo. Ponteiro esquerdo, exatamente. E era o apelido de canhoto, né? Porque tinha o canhoteiro, que era do São Paulo Futebol Clube, e foi na mesma época de canhoteiro, para não ser o canhoteiro, eu fui o canhoto. Era o meu apelido do futebol. Bom, hoje estamos conversando com o José Luiz Carvalho de Almeida, aqui no nosso Pense Nisso na TIM TV, ele que é uma figura conhecidíssima aqui na cidade, em toda a região, falando aí do futebol, né? Ele foi um grande jogador de futebol da cidade, jogou no São José, futebol de salão. Mas aí o Zé foi picado pelo mosquitinho da política. Esse homem chegou a ser prefeito da cidade de São José dos Campos. Já já vamos saber disso aqui no nosso Pense Nisso. Já já. Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regiane Novas é contato comercial e proprietária da empresa e tem muitos serviços para oferecer, né? Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, tá? Biometria. Hoje, a forma mais segura de se ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria, né? Tags, controles, nós trabalhamos também, mas a biometria te dá uma baita segurança, né? Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica, todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central, né? O síndico ou o empresário, ele está totalmente seguro em relação a isso, porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando, né? A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX, né? Que hoje as pessoas trabalham com ata, então é um sinal que interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa, né? Então, ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, né? Fazer todo o mapeamento da consultoria do que ele precisa, né? Então passa o endereço pra gente, qual é? Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior, número 1042, Jardim das Indústrias. Então coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá, 12-3302-5325. E tem WhatsApp? Tem o WhatsApp, é o 11-99440-5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a Integra Tecnologia e Portaria Virtual. Muito bem, voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na TIM TV, hoje com um entrevistado muito especial. É o José Luiz Carvalho de Almeida, grande Zé do Povo.
Ele que foi um grande atleta de futebol, jogou no São José, jogou futebol de salão. E quando você terminou a carreira de jogador de futebol, que você aposentou a sua chuteira, você buscou o microfone, né, Zé? Você se consagrou aqui como um dos grandes comentaristas esportivos do nosso rádio, né? Como é que foi isso? Isso foi de uma forma até sem querer. Eu era, na época, diretor do São José, profissional do São José. E uma das emissoras de rádio do São José, na época, não tinha o comentarista. Então, o repórter de campo, no intervalo, ele me entrevistava, fazia com que eu comentasse o que houve no jogo naqueles primeiros 45 minutos. E parece que isso acabou penetrando em mim, e eu gostei da história, e aí passei a ser comentarista, não mais diretor do São José. Aí fui comentarista. Quantos anos você foi comentarista de rádio? Olha, eu encerrei a carreira com 40 anos de rádio. Então, comecei jovem, com 20 e poucos anos, e parei com 70 anos. Eu encerrei a carreira de comentarista esportivo, no qual você esteve presente, abrilhantando a nossa festa. Eu tive a honra de trabalhar com o Zé Luiz de Almeida em algumas emissoras aqui da cidade, e tem uma história até engraçada que eu nunca esqueço, Zé. O Zé é um corintiano roxo, ferrenho corintiano, né? E eu palmeirense. E numa final, no Morumbi, nós apostamos e o Palmeiras perdeu. Perdeu, e o Zé Luiz de Almeida fez a festa em cima dos palmeirenses, né, Zé? Mas, passado alguns anos, né, o Palmeiras foi e deu uma chacoalhada no Corinthians, e aí foi a minha vez de retribuir aquilo que o Zé... que o Zé fez uma festa total em cima daquela vitória do Corinthians, e aí a vitória foi do Palmeiras, e aí quem fez a festa foi eu. Lembra disso, Zé? Lembro muito bem. Viajamos por esse Brasil todo. Viajamos no estado de São Paulo inteirinho com o São José, e quando o São José não estava praticando futebol, a gente fazia o Campeonato Paulista, né, e até mesmo o Campeonato Brasileiro, e aí nós conhecemos quase que o Brasil inteiro, viajando para transmitir o futebol para a cidade de São José dos Campos, acompanhando o São José, ou os clássicos, né, que na época que o São José não estava disputando a primeira divisão, a gente fazia o São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e aquela festa, por isso que você lembra bem a história nossa. Foi uma época de ouro do rádio. As rádios noticiavam durante a semana. Nesse domingo tem Palmeiras e Corinthians, narração de Alberto Simões, comentário José Luiz de Almeida, reportagens Valtencir Vicente, plantão esportivo Fernando Carlos. Época de ouro. Zé, e além desse sucesso do rádio, o rádio que popularizou, porque você é conhecido aqui como Zé do Povo. Por quê? Então, foi o rádio. O rádio realmente me deu aquela oportunidade de poder estar sempre no ar e falando à população de São José dos Campos. Mas o apelido Zé do Povo, quem me deu esse apelido foi o ex-governador José Maria Marim, que se encontra hoje preso nos Estados Unidos. Ele era o vice-governador na época, e o Maluf era o governador. E o Maluf saiu candidato a deputado federal, e aí assumiu o Zé Maria Marim. E na inauguração do SEASA, lá em Eugênio de Melo, nós tivemos a presença do governador, que era o Zé Maria Marim. E no discurso dele, de abertura, para a entrega do SEASA à cidade, ele me chamou o prefeito Zé do Povo. Aí ficou o apelido, pegou o apelido Zé do Povo, mas foi o Zé Maria Marim através da política e não através do futebol e nem da rádio, que esse apelido chegou a mim. E teve
deve lembrar, e a cidade deve lembrar, o radialista Álvaro Gonçalves. E o Álvaro Gonçalves, no dia seguinte, no programa dele na Rádio Clube, ele colocou esse apelido que o governador do estado de São Paulo chamou o prefeito de São José dos Campos de Zé do Povo. E aí, isso aí, o programa dele tinha uma grande audiência, o apelido acabou pegando. E até hoje muita gente me chama de Zé do Povo. Você era comentarista esportivo, né? E aí lhe convidaram para entrar no mundo político. Como é que foi? Quem o convidou? Na época eu era amigo de Bevilacqua, Robson Marinho, e os dois eram aqueles dois políticos de maior expressão da região do Vale do Paraíba. E os dois resolveram me convidar a sair candidato a vereador. E, felizmente, eu fui eleito vereador em São José em 1976. E aí eu fui a vereador por 5 anos, e porque houve uma prorrogação de mandato para haver uma situação, tanto de prefeito como vereador, a eleição sendo a mesma época. E então eu acabei ficando 6 anos como vereador e os 2 últimos anos como presidente da Câmara. E essa situação de presidente da Câmara acabou me levando a prefeito de São José na renúncia do Bevilacqua e do vice-prefeito da época, Francisco Risse, que renunciaram o mandato de prefeito e de vice porque o Bevilacqua saiu candidato a deputado federal e o Risse, Francisco Risse, saiu candidato a prefeito. Então, o cargo de prefeito da cidade acabou caindo nas mãos do presidente da Câmara e, na oportunidade, eu era o presidente da Câmara. E aí eu fiquei quase 2 anos como prefeito de São José dos Campos e não me arrependo, fiz lá o que podia ser feito, dei sequência naquilo que já estava programado, já estava programado e pelo Bevilacqua, para que fosse realizado algumas obras em São José dos Campos. Por isso que nós tivemos a oportunidade de inaugurar o CEASA, lá em Eugênio de Melo, e também o João do Pulo, fomos nós que inauguramos, e algumas outras escolas, por exemplo, outras obras, o asfaltamento do Parque Industrial Antigo, e outras coisas mais que nós conseguimos dar sequência naquilo que estava programado para o crescimento dessa cidade. Foi uma época muito difícil, porque era um regime militar, o presidente era João Figueiredo, e você sabe que naquela época o regime militar, muita coisa era proibido ser realizadas, ou você tinha uma certa pressão militar naquilo que você gostaria de fazer, gostaria de realizar na cidade, mas sempre tinha que passar pelo governo federal, e aí a gente encontrava algumas dificuldades. Mas graças a Deus deu para passar o tempo e terminar o mandato. Mas mesmo assim você realizou algumas obras importantes aqui na cidade, como você disse. Exatamente, conseguimos realizar algumas obras, como já disse, o CEASA, o João do Pulo, mas no momento que aconteceu esse fato político aqui na cidade, Zé Luiz, que o Bevilacqua renunciava para disputar um cargo federal, o Risse lançava-se prefeito, a prefeitura na tua mão, você tremeu na base? Olha, eu não vou dizer tremer não, porque eu já era vereador há 4 anos. E tinha uma experiência já. Já tinha uma certa experiência e a gente era do mesmo partido. Bevilacqua, que era o prefeito, e o vereador, presidente da Câmara, e a gente tinha
uma participação no governo dele em tudo aquilo que ele estava realizando. Então, você acompanhava a situação, o crescimento da cidade, a evolução da cidade e a programação em que o Bevilacqua já tinha traçado para a cidade de São José dos Campos. Então, não tinha que tremer, tinha apenas que ter coragem e assumir e tocar. Não tinha outra coisa a fazer a não ser isso. E eu procurei levar algumas pessoas para trabalhar comigo, da minha confiança, e que tinha capacidade de poder desenvolver junto comigo um trabalho em prol da população de São José dos Campos. E assim foi feito. E quando terminou seu mandato, você deixou a política também? Deixei. Aí, quando terminou meu mandato, eu não podia ser candidato a vereador nem a prefeito, porque por eu ter assumido a prefeitura de São José dos Campos, eu fiquei impedido de ser candidato naquela eleição seguinte. Aí eu achei por bem desistir da política. Não vou dizer aqui que foi por alguma coisa que não me agradou, mas também achei que era um momento em que eu teria que esperar 4 anos para poder ser candidato novamente. Então eu achei melhor parar com a política e viver uma outra fase na cidade, como foi no rádio, que eu dei sequência, né? E também no meu comércio. E aí eu desisti da política em São José. Legal, o programa Pense Nisso de hoje, conhecendo um pouco mais do José Luiz Carvalho de Almeida, o Zé do Povo, esse homem que é um empreendedor, um empresário na cidade, foi radialista, grande radialista, comentarista esportivo, comentou grandes jogos aí do futebol brasileiro e principalmente acompanhou a fase áurea do São José Esporte Clube, foi jogador de futebol, jogou no Esporte Clube São José também e foi político na cidade, vereador, como ele acabou de dizer, chegou a ser prefeito da cidade de São José dos Campos. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos conversando mais com o José Luiz de Almeida aqui na nossa TIC TV no Pense Nisso. Até já. Natureba Açaí tem a tradição de oferecer ao público de São José dos Campos e região açaí na tigela ou no copo, com frutas, raspas de chocolate, granola e vários outros complementos. Também servimos lanches naturais, lanches quentes, sanduíches com hambúrguer caseiro, tapiocas, omeletes, saladas e grelhados. Temos variadas combinações de vitaminas, sucos naturais e milkshakes. Venha nos fazer uma visita. Natureba Açaí. Sua saúde agradece. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV no nosso programa Pense Nisso, hoje falando de política, falando de esportes, com um entrevistado só, porque ele foi comentarista esportivo, como ele disse, foi jogador de futebol do Esporte Clube São José, foi comentarista esportivo, foi prefeito da cidade, foi vereador, Zé do Povo, e também empresário. E além de tudo isso, ele foi e é um dos maiores nomes do carnaval da cidade, grande carnavalesco, o nosso José Luiz Carvalho de Almeida. Zé, vamos bater um papo agora de carnaval. Você foi um baluarte do carnaval aqui na cidade, como tudo isso começou também. Você e a dona Amanda, sua esposa, né? Exato. Aí foi uma história em que, quando você é uma pessoa popular, é uma pessoa que participa da vida da cidade, você sempre é lembrado por alguém para poder fazer parte de uma situação. E, de repente, a situação era carnaval. São José já tinha um carnaval, não era um grande carnaval, era um carnaval ainda um pouco pequeno pelo tamanho da cidade e aquilo que a cidade precisava ser com carnavalesco.
Aí esse convite veio a mim para ser presidente da Escola de Samba Unidos da Vila. Isso em 1979. O Unidos da Vila foi uma das grandes escolas de samba da cidade, ali da Vila Nair. Exato, Vila Nova Conceição, Terezinha, Vila né? São Bento, toda aquela região. E depois dos 2 ou 3 anos que a gente já estava lá realizando o trabalho, ficou uma escola da cidade. Não era mais uma escola só daquela região. A cidade inteira conhecia e participava do Carnaval de São José pela Unidos da Vila. E eu, felizmente, consegui levar para a Unidos uma equipe de várias escolas. Aqueles que eram os destaques nas outras escolas, eu consegui convidando para fazer parte de uma comissão que seria aquela comissão que iria fazer da Unidos da Vila a grande escola de São José dos Campos. Quem dirigiu o carnaval naquela época, Zé? Na época já era o prefeito Edinardo de Paula Santos. Mas havia uma associação? Existia uma associação, depois virou a Liga das Escolas de Samba, mas inicialmente era a Associação das Escolas de Samba, no qual o presidente era um amigo nosso, o Mário Couto. Mário Couto. Ele era o presidente, foi presidente. O Lano Brito também depois substituiu o Mário Couto. E acabou, no final, mudando, por causa de alguns problemas da associação, mudando para a Liga das Escolas de Samba. Então, e naquela época você deu vida à Escola Unidos da Vila. Foi. Que não era só a Unidos da Vila, a grande escola da cidade, tinha outras também, né? Exatamente. O Carnaval começou a tomar um rumo de outras escolas também fazer parte da disputa do primeiro lugar. Tinha a Martins Sererê, lá na Vila Maria, tinha a outra escola da Vila Industrial e também do Corintinha, do Jardim Paulista, que foi também um bloco que se tornou escola e que fez com que, com isto, o Carnaval começasse a tomar uma posição de destaque na cidade. Nessa época, o Carnaval de Rua era na Avenida Francisco José Longo? Era na José Longo. Era primeiro na Rua 15 e aí mudou para José Longo. E aí sim que foi o auge do Carnaval de São José dos Campos, na Avenida José Longo, onde a Unidos conseguiu ser 10 vezes campeã seguido. De 80 a 90 nós somos campeão. Fui para lá em 79 e aí ficamos em terceiro lugar no primeiro ano e depois ganhamos 10 anos seguidos. O Carnaval de São José, ele era riquíssimo naquela época, né? Exato. E tinha a escola do satélite também. Acadêmicos do satélite. Acadêmicos do satélite, do presidente Andrezinho. Agora, uma das coisas que eu me lembro daquela época áurea ali do Carnaval da cidade era a ala de frente da Unidos da Vila. A comissão de frente da Unidos da Vila. Quer dizer, era coisa assim, a lá Rio de Janeiro, né? É o seguinte, eu quando assumi a presidência da Unidos da Vila, a primeira coisa que eu fiz foi assistir Carnaval em São Paulo, participar do trabalho das escolas de São Paulo, que era mais próximo do que o Rio de Janeiro. Então, todo fim de semana, eu dava um pulinho lá na Vai-Vai, na X9, enfim, várias outras escolas de São Paulo para ver como eles trabalhavam, como eles executavam o enredo para poder chegar na avenida, uma coisa que realmente é digna de aplauso da população. E assim eu fui aprendendo a mexer com o Carnaval de uma forma bem próximo a São Paulo, né? Um Carnaval que poderia desfilar no segundo grupo em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que não ficaria devendo
favor a ninguém. E as outras escolas acompanharam, né, esse ritmo que a Unidos colocou no Carnaval de São José dos Campos. E isso fez com que a gente tivesse aí 4 a 5 escolas, que seria difícil, às vezes, de você determinar qual seria a campeã do Carnaval. É verdade, é verdade. E para você que está matando saudade do Carnaval de São José dos Campos, naquele momento áureo, né, na Avenida Francisco José Longo, depois voltou para a Rua 15. Exato. E nós acompanhávamos, nós cobrimos ali o Carnaval naquela época, aqueles grandes desfiles, e você tinha na avenida ali 30, 40 mil pessoas, né? Com certeza. Você citou 2 nomes aí, eu gostaria que você citasse mais. Você falou do Mário Couto, que hoje está lá no Termas do Vale, Lano Brito, que está na Revale, na rádio. Lembra de mais alguns carnavalescos daquele tempo áureo, do seu tempo, Zé? Lembro do presidente da Martins Sererê, o Jurandir, que também ele e a família conseguiram fazer com que a escola Martins Sererê crescesse e crescesse bastante. Depois teve o Zé Carlos, que também foi presidente lá vários anos, e também com a mesma dedicação em que era o Jurandir. E assim foi crescendo, assim foi, por exemplo, o Bergamo, que foi um vereador também na minha época, ele participou de escola de samba ali da região do Jardim Paulista, e ele também fez com que o Carnaval de São José pudesse ter um rumo de crescimento em que mostrava para a cidade que era um carnaval digno, né, da cidade de São José dos Campos. Com certeza assistindo aqui a gente, porque Zé Luiz de Almeida é um carnavalesco, estão aí o Osmar Ferreira, o Calazans, que tinha a escola de samba Acadêmicos, Calazans e seus acadêmicos, que era também uma das grandes campeãs do Carnaval de São José. E os saudosos, né? O Borginho, o falecido Borginho. Saudoso Aderson Alves. Aderson, que foi presidente da associação, da Liga, e que infelizmente também já faleceu, mas ele teve muita coisa que passou pelas mãos dele para o crescimento do carnaval da cidade. Eu me lembro de alguns carnavais que nós cobrimos, né? Primeiro que os clubes também tinham bons carnavais, né? O São José Esporte Clube, o Sesc. A associação fazia o seu carnaval lá no ginásio, depois passou lá para o Santa Rita. Os grandes carnavais do Luso brasileiro. Luso brasileiro também, na época do Fernando, falecido Fernando, teve ali um auge de carnaval de salão, como o próprio Tênis Clube e a associação. Eram os 2 clubes em que tinha realmente um carnaval de clube de primeira linha. O São José também chegou uma época a ter lá no Teatrão. Bons carnavais. Então, para quem não conhece, para quem não participou, nós tivemos sim grandes carnavais aqui na nossa cidade, nos clubes, no carnaval de rua. Era uma festa popular intensa. E eu me lembro de um dos carnavais, que ali nas proximidades da antiga Câmara Municipal, havia ali uns camarotes, né? Isso. Onde a imprensa estava transmitindo, e tinha também vários globais ali que vieram para o Carnaval de São José, acompanhar o Carnaval de São José. Então, nosso Carnaval não era fraco, não. Ele chegou um momento em que se tornou competitivo com o de Guará. Exatamente. Ele chegou a ser comparado ao Carnaval de Guaratinguetá. Lógico que Guará já existia um carnaval há mais tempo e tinha uma tradição maior do que São José. Mas o Carnaval do São José chegou à proximidade do Carnaval de Guaratinguetá, que era considerado o melhor carnaval do Vale do Paraíba. Bom, hoje nós estamos conversando com José Luiz Carvalho de Almeida, esse radialista, comentarista esportivo, empresário, ele que foi vereador, prefeito da cidade e carnavalesco, um grande carnavalesco.
e contando aí, relembrando aqueles carnavais memoráveis de São José dos Campos. Daqui a pouquinho, no quarto e último bloco, nós voltamos a falar de carnaval, porque afinal de contas, tá aí, ó, começando o carnaval nessa sexta-feira, e que você tenha um ótimo carnaval e manere, né? Divirta-se bastante, mas com muita disciplina, muito cuidado, tá bom? Principalmente você que vai pegar estradas aí, muito cuidado, porque quarta-feira recomeça tudo de novo, não é mesmo? Então já já tem mais Zé Luiz aqui no nosso Pense Nisso. Up Vendas traz para você Kangoo Automotive, que é para você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar para você o que é que a Kangoo oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento. Nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor. Para quem quer viajar, passa aqui antes para nós fazermos essa parte de revisão, para que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de óleos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passe aqui na Kangoo. Para você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui para a loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951. E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931-3749 ou 3933-0396. E de Jacareí é o 3953-3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora para você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família. É só vir aqui na Kangoo Automotive e falar que viu esse programa para ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Muito bem, nós voltamos aqui no nosso quarto bloco com o José Luiz Carvalho de Almeida, falando agora sobre carnaval. Já falamos sobre o rádio esportivo, já falamos sobre o prefeito da cidade, fez várias obras importantes que estão aí até hoje, foi vereador também, empresário, mandou aqui na Antártica da região. E agora mais tranquilo, relembrando conosco aqui os grandes carnavais. Dá saudade, não dá, Zé? Olha, Dirceu, muita saudade. E eu acho que o Carnaval de São José dos Campos precisa voltar. Eu já há vários anos tenho dito isso quando sou perguntado, quando sou entrevistado em rádio, em televisão, jornal. Nós não poderíamos ter deixado o Carnaval acabar em São José. Hoje nós temos aí o bloco aqui do Vicentino Aranha, que é a Angolinha, né? Galinha da Angola. Galinha da Angola, que é a única coisa que a gente tem na cidade, que no domingo de carnaval, durante o dia, de manhã cedo, eles desfilam saindo ali do Vicentino Aranha, dando a volta pela Vila Ema e encerrando pela 9 de julho, o desfile que eles realizam todo domingo de carnaval. Eu acho que isso é um ponto que permaneceu na cidade e que pode ser o alvo para que a gente comece a pensar novamente numa associação ou numa liga. Enfim, eu acho que o Carnaval em São José dos Campos deveria estar na mão da Fundação Cultural. Eu acho que é onde, porque o Carnaval é o maior evento, né? Maior evento de alegria, de participação popular no Brasil inteiro. Então, Zé, mas vamos lembrar aí do Engole Sapo também, do Luiz Paulo Costa, também está aí há tantos anos, né, fazendo o carnaval e o pré-carnaval, né? Você falou da Fundação Cultural, ela tem feito o carnaval da cidade, né? Mas nas regiões. É legal, é divertido, a população participa, muito bom, parabéns à Fundação Cultural.
Mas precisamos ter de volta, como foi uma associação de carnaval, a Liga de Carnaval, feita, dirigida por carnavalescos como você. Sim, mas se a gente não tiver uma entidade governamental que possa administrar, sim, ajudar, né, ajudar a montar essa estrutura para voltar ao carnaval da cidade, fica muito difícil. Não adianta eu, Zé Luiz, ou o André, ou qualquer um outro que já participou do carnaval, tentar montar isso se não tiver uma retaguarda. Então, é por isso que eu digo sempre que a prefeitura poderia determinar que a Fundação Cultural de São José dos Campos fosse ela a dona do carnaval, ela trazendo as escolas para junto dela, para dentro dela, e aí dali saindo a nova liga ou a nova associação, enfim, uma comissão que pudesse organizar um carnaval digno da cidade. Espaço nós temos, principalmente lá próximo à Fundação Cultural, que é o Parque da Cidade. Eu acho que ali cabe uma pista para todos os desfiles da cidade, não só o desfile de carnaval, mas os desfiles de 7 de setembro, o desfile militar, do que fosse, que houvesse necessidade de ter um desfile, poderia ser feito lá dentro. Espaço lá tem, basta apenas a disposição do prefeito ou e é um lugar maravilhoso, pessoa que queira tocar isso. É um lugar maravilhoso. Né? Maravilhoso, um lugar que... Não tem em outra cidade do estado de São Paulo um parque como nós temos aqui. Exato. 2 parques, hein? Um foi até uma manchete de matéria de jornal aí da Globo, o Parque Santos Dumont. Isso. E nós temos o Parque da Cidade, que cabe muito bem essa pista aí para fazer um carnaval e outros desfiles mais. E já temos lá uma pista praticamente que é só haver um prolongamento dessa pista, dessa situação que hoje já temos lá, e só falta uma estrutura mais adequada para que possamos voltar ao carnaval e ter o carnaval dentro de um recinto em que ele possa ser administrado, que lá as pessoas que forem serão pessoas realmente carnavalescas, porque na rua às vezes acontece fatos, acontecem coisas que não está dentro daquilo que seria, na verdade, o grande carnaval da cidade. Se você fosse convidado para compor uma diretoria, de uma liga, de uma associação aí para gerir o carnaval, do ano que vem você aceitaria, Zé? Olha, como presidente não, mas fazer parte de uma comissão, levar minhas ideias, levar o meu trabalho, levar a juntar essas pessoas, ajudar a juntar essas pessoas que a gente conhece na cidade e que sabe de mexer com o carnaval, eu estaria à disposição. E quem sabe a administração, o prefeito da cidade, não está esperando que essa comissão, que tem uma representatividade, não venha procurá-lo para que faça essa parceria e faça o carnaval no ano que vem. Olha, Dirceu, você colocou aquilo que eu gostaria de ter colocado antes, mas iria colocar agora. Juntar os carnavalescos que sobraram na cidade e montar uma comissão, e essa comissão ir até os vereadores na Câmara Municipal, para dali chegar à Prefeitura de São José dos Campos, e aí ser iniciado um novo trabalho, um novo carnaval da cidade, porque é uma coisa do povo. O carnaval é a maior alegria de uma população e não pode ficar à margem de uma cidade do tamanho de São José dos Campos sem esta situação, sem o carnaval, em que realmente daria novamente aquele tchan, né? Carnaval na cidade. Quem sabe o Carnaval de Rua de São José dos Campos de 2021 não esteja nascendo aqui hoje, nesse bate-papo com o Zé Luiz de Almeida.
Daqui a pouco nós podemos aí reunir carnavalescos das antigas e outras cabeças novas, como nós estamos falando. Exato. Formar uma comissão, criar um projeto, levar para os vereadores, o vereador com o prefeito, faz-se uma reunião e aí, de repente, nós temos aí a volta do carnaval com essa nova comissão, onde o Zé Luiz se coloca à disposição aí de ajudar a dar ideia e trazer de volta esse carnaval. Porque, Zé, nós vamos ter carnaval em Jacareí. Eu tenho rodado algumas cidades aqui do Vale do Paraíba, há uma motivação muito grande, por exemplo, em São Bento do Sapucaí, Monteiro Lobato nos convidando para participar do carnaval, Exato. Santa Branca com carnaval, Paraibuna com seu grande carnaval, Jambeiro já está se preparando para o carnaval. Então, todas as cidades estão se preparando e há motivação do folião, do morador, do munícipe, para participar do carnaval da sua cidade. E aqui nós temos um núcleo aqui, um núcleo numa outra região, quer dizer, não tem aquela força que nós tínhamos antigamente. Exato. Não é verdade? Eu acho que você colocou muito bem. E não será difícil você montar de novo uma estrutura para o grande carnaval da cidade, na maior cidade da região do Vale do Paraíba. Porque eu não consigo, tem noite que eu passo a noite em claro pensando nisso. Por que não ter carnaval em São José dos Campos? Será que é uma cidade de 700 ou mais de 700 mil habitantes não gosta de carnaval? Eu acho que pelo menos 80% dessa população gosta. E gostaria de ver o mais rápido possível o carnaval nascer de novo em São José dos Campos e crescer e ser aquilo que já foi no passado. Uma pergunta difícil para o Zé Luiz de Almeida responder. Num campo jogando na ponta esquerda, o canhoto, numa Câmara Municipal, fazendo um discurso na tribuna, numa mesa com o prefeito da cidade, na cabine como um comentarista esportivo ou na passarela do samba? Olha, hoje seria na passarela do samba. Eu acho que seria o melhor lugar para que eu pudesse realmente fazer alguma coisa, voltar a fazer alguma coisa por essa cidade, que, aliás, eu não deixei de fazer, mas de fazer mais alguma coisa por essa cidade seria realmente no carnaval. Mas não posso estar sozinho, eu tenho que estar com muita gente que é carnavalesca e está em São José dos Campos esperando que isso venha do município, venha da administração, venha da Fundação Cultural, que venha lá de dentro. Mas se não vier, nós vamos montar aí, eu já convido aqui os carnavalescos do passado e aqueles que querem fazer parte para montar essa comissão e poder dar o primeiro passo indo até a Câmara Municipal com uma comissão já formada e levar um projeto para que os vereadores dali dessem sequência junto à administração da cidade. Tá bom, tá aí Andrezinho, o Osmar, o Calazans e o Frige, tanta gente aí que gosta do carnaval da cidade. Vamos formar essa comissão, fazer um projetinho e vamos discutir lá com as autoridades para voltarmos com o carnaval de rua em 2021 em São José dos Campos. Zé, o que São José representa na sua vida? Tudo, né, Liceu? Quem chegou aqui com 12 anos de idade, hoje estou com 75 anos de idade, são 63 anos, né, de São José dos Campos. Tenho o título de cidadão joseense, dado pelo ex-vereador Fernando Petit, e por isso eu tenho aqui um amor muito grande por uma cidade. Aqui eu considero a minha cidade. Barra Mansa eu considero como uma cidade que eu nasci, que eu cheguei até os 12 anos, 11 anos de idade lá. Mas aqui eu tenho muitos anos de vida e muita coisa eu pude fazer e muita coisa ainda posso fazer. Legal. Seu hobby qual que é, Zé? Sem ser microfone, bola e política. Hoje meu hobby, deixa eu vou dizer para você, é televisão. Chego, termino meu dia a dia, tomo meu banho, tomo
o meu lanche, e aí vou assistir filme, futebol. Pense nisso. Pense nisso, né? E falar nisso, eu quero cumprimentar aqui a entrevista que você fez com o Lano Brito, que foi uma entrevista que eu consegui acompanhar toda ela, do começo ao fim. As outras eu vi alguns pedaços por motivos alheios, mas a essa entrevista com o Lano Brito, que é também um grande carnavalesco, foi um grande carnavalesco, ele poderia ser um daqueles que pode até, porque ele tem um microfone também hoje na mão, com ele. Participar dessa comissão para nascer o novo carnaval da cidade. Duas últimas perguntas, José Luiz Carvalho de Almeida, o grande Zé do Povo. Zé, se você pudesse trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos lá do seu passado, nesses 5 minutos você ia aonde, estaria fazendo o quê? Olha, eu acho que seria no futebol, no esporte, porque o esporte parece que nasceu comigo, e eu participei desta vida esportiva da cidade, tanto jogando como comentarista, e eu acho que isso está no meu sangue e é uma coisa que eu voltaria a fazer com a maior satisfação. E a outra, o carnaval. E uma grande saudade, Zé. Olha, eu tenho tanta saudade, Gisele, porque quando você participa da cidade, como eu participei, você foi várias coisas nessa cidade, todo esse tempo que aqui estou, você tem que ter saudade, você tem que, não pode esquecer aquilo que você fez, nem aquilo que você ajudou a fazer com os seus companheiros, seus amigos da época. Essas são as duas coisas. Zé Luiz, obrigado pela sua participação aqui, foi um programa maravilhoso, ficamos conhecendo um pouco mais essa figura tão conhecida, tão popular aqui na cidade, é o Zé do Povo. Você assistiu e viu aí que, viu e ouviu, né? Foi jogador de futebol, foi cronista esportivo, foi empresário, foi carnavalesco, foi vereador, prefeito da cidade, então esse homem contribuiu muito com a nossa São José dos Campos e em nome da comunidade te agradeço. Muito obrigado, Dirceu. Eu não poderia encerrar aqui sem colocar a minha esposa Amanda também nesse contexto em que eu participei da vida dessa cidade, porque ela me ajudou muito, estando ao meu lado e ajudando a acontecer aquilo que a gente pensava em realizar para a cidade. Dona Amanda, forte abraço, hein? Parabéns aí pelo maridão. E com o Zé Luiz de Almeida, nós vamos finalizando mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na TIM TV. Muito obrigado a você que esteve acompanhando, com certeza gostou desse bate-papo com o Zé Luiz, e amanhã nós voltamos com mais um entrevistado e mais um assunto interessante aqui no nosso Pense Nisso, na sua TIM TV e a sua TV regional. Muito obrigado e até lá.